Brasil, Brasil. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que vira todos os dias. Vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. A paz do Senhor, irmãos. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso momento de louvor, eu gostaria de deixar um versículo aqui para que nós possamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque é o que tem nos sustentado durante esses dias difíceis. O Senhor falando conosco através da sua palavra. Em Romanos 8, versículo 31 em diante. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém poderá nos vencer. Nem a morte, nem a tristeza, nem a necessidade, nem a adversidade, porque o Senhor está conosco a todo tempo. E nós devemos ser fiéis a Ele, porque neste momento nós não podemos estar na casa dEle adorando, mas nós somos templo do Espírito Santo. E onde nós estivermos, nós podemos adorar ao Senhor. Nós podemos adorar ao Senhor em casa, no trabalho, no carro, em qualquer lugar. Não existe impedimento para que nós possamos fazer isso, para que nós venhamos nos entregar a Ele de todo o nosso coração. Então que nós venhamos neste momento difícil, neste momento de aflição, lembrarmos quem é que está cuidando da gente. Não é o nosso governo, não são as pessoas, mas é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Ele que está cuidando de você neste momento. Então não se esqueça disso e adore ao Senhor de todo o seu coração, porque o Pai está vendo você adorar. O Pai está vendo a sua adoração. O Pai está olhando para você neste momento e Ele está vendo o seu coração, a intenção do seu coração. Então vamos louvar ao Senhor. Amém? Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus, exaltamos Jesus nosso Rei. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus, exaltamos Jesus nosso Rei. Aleluia.
veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Jesus. Porque Tu és grande, Tu és poderoso. Tu és o Senhor das nossas vidas, em quem nós temos confiado, em quem nós temos descansado. Tu és maravilhoso, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei
grande, Senhor. Cantarei quando Tu és, Senhor, a nossa fortaleza, o nosso seguro. Tu és, Senhor, o nosso consolo. Pai, em Ti temos confiado. Em Ti temos depositado a nossa confiança, Senhor. Pai, olha para nós, Jesus. Mesmo, Senhor, na nossa pequenez, Pai, que o Senhor possa olhar para os nossos corações, que o Senhor possa olhar para o nosso clamor, para o clamor da Tua igreja, porque Tu és grande, Tu és soberano, Pai. Ah, Senhor, e não existe, Pai, qualquer empecilho que o Senhor não possa derrubar, qualquer luta que o Senhor não possa vencer, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus de Isaac e de Jacó, Tu és o meu Deus, o Deus da Tua igreja, o Deus em quem nós temos confiado. Por isso nós Te adoramos e Te bendizemos e cantamos. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Tu és grande, Tu és forte, e todos hão de ver. É o meu Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome do Senhor. Mais uma noite, vamos compartilhar da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja abençoando as nossas vidas, abrindo o nosso entendimento, que o nosso coração possa estar como terra boa, terra preparada para recebermos a boa semente, que é a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, e sim ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Eu quero compartilhar com os amados a palavra do Senhor que se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo de número 5. Carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Corinto, capítulo de número 5, que diz assim: porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pois, por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Louvamos a ti, Senhor, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Pai querido, que nesta noite, Senhor, nós possamos absorver da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos dê entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer tratar com cada um de nós. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, nós estamos sendo desafiados nesses últimos dias. Nós estamos sendo confrontados por uma realidade que nos é apresentada a cada manhã, segundo aquilo que nós temos visto, segundo aquilo que nós temos ouvido pelos noticiários, pelas páginas dos jornais,
pela internet, pelas rádios, pelas televisões, os telejornais, têm nos apresentado momentos difíceis. Temos ouvido e temos assistido o sofrimento de muitas pessoas. A humanidade se encontra de joelhos, sem esperança, sem a confiança que o dia de amanhã será melhor, sem a perspectiva de um dia melhor. Nós temos visto algumas pessoas muito preocupadas e também temos visto algumas categorias de pessoas que parece que não estão entendendo o que está acontecendo, estão levando a vida ao bel prazer, parece que não estão entendendo ou não querem acreditar naquilo que está acontecendo. Mas o certo é que a situação está muito complicada. E quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e nós encontramos aqui o apóstolo Paulo falando em Coríntios, para os Coríntios, nesta carta de número 5, que o nosso tabernáculo, a nossa casa, este tabernáculo, se um dia ele se desfizer, Deus tem preparado para nós um tabernáculo especial, uma casa especial. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo de número 14, ele diz para nós que ele foi nos preparar morada e que não era para nós turbarmos o nosso coração ou para que nós não nos preocupássemos com as coisas desta terra. Todavia nós nos preocupamos porque nós somos humanos, nós somos falhos, pecadores, nós somos limitados, mas, no entanto, nós precisamos ter os nossos olhos fitos ou estarmos voltados para aquele que nos fez a promessa, que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, nós deveríamos ter a nossa confiança naquele que pode sustentar a nossa vida, naquele que tem o poder para sustentar a nossa casa, para sustentar a nossa esperança, Jesus Cristo o Senhor. Deus não perdeu o controle da situação. Deus não foi pego de surpresa por tudo que está acontecendo. Deus, ele ainda está no controle da situação. Nós temos visto e ouvido irmãos nossos, infelizmente, perderem seus entes queridos, ou estarem passando neste momento. Eu tenho pessoas queridas, próximas, que estão passando por momentos difíceis, passando por momentos de muita aflição, mas todavia não tem perdido a esperança, não tem perdido a fé. Porque aquele que crê em Cristo, aquele que crê no Salvador, é a fé que o sustenta, é a fé que o dá base para continuar caminhando, para continuar vivendo dia a dia com a esperança, com a certeza que o nosso Redentor vive e que um dia certamente ele se levantará para nos outorgar a vitória. No livro de Romanos, capítulo de número 8, eu vou ler com os amados o versículo de número 23, 24 e 25. Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 23, diz assim: E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora,
a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. O apóstolo está nos dizendo que a esperança e a fé, elas andam de mão dadas. Nós esperamos aquilo que nós não vemos, mas cremos que pela onisciência do Senhor, pela onisciência do Deus Todo-Poderoso, aquilo que esperamos porque cremos pela fé, certamente um dia teremos, porque é neles que nós depositamos a nossa confiança, é nele que nós depositamos a nossa vida, nós depositamos o nosso tudo nessa esperança que é baseada, é lastreada na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 3 do capítulo 5, que nós lemos em 2 aos Coríntios, nós temos aqui uma condicional nesse versículo que diz assim: se, todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Ou seja, que nós devemos estar preparados, nós devemos estar ataviados para o Senhor, mesmo em meio a tantas notícias negativas, mesmo em tantas notícias de catástrofes, nós devemos estar preparados. E aí eu vou para Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 18. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 18, que diz assim: o Senhor Jesus dizendo ao apóstolo João, na ilha de Pátimos, ele dando um conselho para nós outros: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, a tua nudez, e que te unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Nós precisamos, nestes momentos tenebrosos, em meio a trevas, a humanidade está se vendo num momento de trevas, nós precisamos ser ungidos com o colírio da fé, para que nós possamos ver, para que nós possamos enxergar as maravilhas que o Senhor ainda está operando no meio de nós. Eu tenho dito nesses dias que nós precisamos, mesmo em meio a tudo que está acontecendo, nós precisamos ter gratidão no nosso coração. Agradecer ao Senhor pelo sol que brilhou neste dia, pela chuva que caiu sobre a terra, pelo ar que nós respiramos. Tudo isso vem do Senhor. Todas essas coisas vêm do Pai das luzes, que faz com que o sol brilhe sobre o justo e sobre o injusto, faz com que a chuva caia sobre o ímpio e sobre o fiel. Por causa da sua infinita bondade, por causa da sua infinita misericórdia, nós precisamos ter o nosso coração cheio de gratidão. E a palavra gratidão, algumas vezes, alguns momentos cruciais em nossas vidas, ela se torna meio que difícil de ser externada. Irmão, talvez você possa me perguntar: como que eu posso ser grato no meio de tanta luta, no meio de tanta dificuldade, no meio desse problema que me assola? Eu digo para você, não é fácil, mas que nós precisamos ser gratos por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor tem por fazer nas nossas vidas, que nós estejamos prontos.
O Senhor nos dá um conselho que nós devemos comprar ouro da parte de Deus, ouro provado pelo fogo, que nós precisamos ter a nossa esperança voltadas para aquilo que o Senhor prometeu para minha e para a sua vida, que está contida na sua palavra. E o que Ele nos prometeu? Ele nos prometeu que não vai nos abandonar, Ele nos prometeu que não vai nos desamparar, que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nós devemos ter roupas brancas para nos vestir. Isso nos remete à santidade. Isso nos traz à mente que nós precisamos estar na presença do Senhor, buscando ao Senhor. E o tumulto, as notícias que povoam a nossa mente, que inundam o nosso coração, faz muitas das vezes que nós tiramos o olhar do foco, tiramos a concentração daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor tem para fazer, e nós começamos a nos desviar do foco, nós começamos a perder o foco, porque nós não estamos buscando ao Senhor da maneira como Ele propõe que nós o busquemos. E o apóstolo continua nos ensinando na sua carta. Esta palavra traz ao nosso coração que nós devemos ser, nestes dias, sobretudo nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, mas não meninos na fé, mas não principiantes no caminho, mas nós devemos ter maturidade na presença do Senhor. Maturidade no tocante às coisas de Deus. Precisamos procurar entender aquilo que Deus tem preparado para nós. E como que eu alcanço maturidade em Deus? Eu não posso mais ser menino na fé, eu não posso mais ficar dependendo da minha capacidade, eu não posso mais ficar dependendo do meu braço, da minha sapiência, daquilo que eu entendo, que eu conheço. Eu preciso estar dependente de Deus. Nós precisamos depender de Deus a todo tempo. Depender de Deus no momento da aflição, depender de Deus no momento da bonança, porque não é preciso que eu sinta Deus, não é preciso que eu veja Deus, para que eu saiba que Ele está comigo, que Ele está conosco. Nós costumamos dizer no meio da igreja, no meio dos santos, quem está sentindo a presença de Deus? E eu e você que temos maturidade, porque nós precisamos ter maturidade, nós sentimos a presença de Deus, porque nós cremos, porque nós temos fé, porque a palavra de Deus diz para mim e para você, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então eu creio nesta palavra. Desta forma eu acredito pela fé que Deus está presente ainda que eu não o sinta. Eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está no nosso meio, é pela fé. Nós andamos pela fé, não andamos por vista. E é pela fé que nós acreditamos que um dia nós sairemos deste tabernáculo, que um dia nós seremos retirados deste tabernáculo e seremos revestidos, revestido por um corpo de glória,
para sermos transportados para um plano melhor, para estarmos com Deus, para termos vida eterna. Porque este corpo corruptível, este corpo que foi dominado pelo pecado, um dia ele dará lugar a um corpo de glória, a um corpo transformado, porque foi isso que Jesus prometeu na sua palavra. Esta é a nossa esperança, essa é a nossa convicção. E é por isso que nós caminhamos nesta direção, pela fé. Mas os rumores estão à nossa volta. O grito de dor, o grito de angústia está soprando no nosso ouvido, assim como aquela tempestade no meio do mar da Galileia, quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia e no meio da madrugada, aquela tempestade terrível se deu contra os discípulos, se abateu contra aquele barco, e o vento soprava para um lado, soprava para o outro. A Bíblia nos diz que Jesus estava dormindo na proa do barco. E os discípulos, os apóstolos, usaram da sua experiência, usaram da sua sabedoria como pescadores, como homens acostumados com aquela situação, e lutaram bravamente durante toda a noite, mas num determinado momento as águas bravias daquele lago, por causa da força do vento, se abatiam contra eles e o barco se enchia e eles quase estavam indo à deriva. E no meio da madrugada eles acordaram o mestre e disseram para o mestre: mestre, não te dá conta que nós estamos perecendo? E Jesus, acordando, como se ele estivesse alheio àquela situação. Olha, meu querido e minha querida, Jesus não está alheio às nossas tempestades, às tempestades que nós passamos, às tempestades que nós sofremos. Jesus não está apático, Jesus não está nos deixando no meio da nossa luta, no meio da nossa aflição. Jesus não perdeu o controle, e Jesus se levanta e diz para o vento: aquieta-te, vento, e diz para o mar: acalma-te. E o mar e o vento lhe obedeceram a sua voz. E os discípulos atônitos, olhando uns para os outros, porque há alguns minutos atrás eles passaram a noite brigando contra o mar bravio, a morte mostrando a sua carranca, a morte olhando de uma maneira oprimindo eles, sufocando eles dentro daquele barco. E o mestre estava no barco, e Jesus levanta e diz: homens de pouca fé, repreende o vento, o mar bravio, e se faz grande bonança. Eles perguntam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Ele é Jesus, é o mesmo que estava com Moisés e com o povo lá no deserto, na travessia do deserto, quando faltou água. Ele estava lá na rocha, no meio do deserto, ele proveu água para o povo saciar a sua sede no meio daquela sequidão. Este é a rocha, este é Jesus. Talvez você esteja, meu irmão, passando por uma tempestade, talvez você esteja passando no meio do mar bravio, com as ondas te afrontando, caindo dentro do seu barco. Mas não se esqueça que Jesus está no seu barco, que este corpo corruptível, este tabernáculo terreno, é por pouco tempo, pode demorar 20, 30, 40 anos, mas é por um período de tempo.
Quem é este que entra num leito de UTI? Eu vou melhorar isso. Este que entra dentro de uma sepultura com o seu amigo Lázaro, o espírito de vida entra naquele lugar e faz com que aquele homem que estava há 4 dias, já morto, ele através da sua palavra, ele faz com que ele ressuscite, que ele torne a vida. Jesus não mudou. A nossa esperança, a nossa fé, o nosso olhar é que não pode mudar de direção, que não pode ser mudado o foco. Nós precisamos, mesmo em meio a notícias que são contrárias, a ventos que são contrários, mesmo no meio desta luta, nós ainda precisamos manter o nosso foco, não podemos mudar a direção do nosso olhar, precisamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 53 e 54, nos diz assim: porque convém que isto que é corruptível, ou seja, este corpo mortal, este tabernáculo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Maravilhoso esse texto. Todos nós que cremos em Jesus, com tantas lutas, com tantas dificuldades, mesmo assim nós precisamos ainda agradecer ao Senhor. A cada dia, a cada amanhecer, dobrar os nossos joelhos em gratidão e dizer para o Senhor: ó Senhor, como é bom estar na Tua presença, mesmo em meio a esta dor. Está doendo, Senhor, está doendo esta luta, está doendo esta prova. Ó Senhor, tenha de misericórdia, mas mesmo assim, Senhor, eu quero levantar um altar de gratidão ao Senhor, porque o Senhor me prometeu. O Senhor prometeu à tua igreja, a todos aqueles que te servem, que um dia o Senhor irá nos dar a vitória. Oh, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Versículo de número 5, do capítulo 5 de 2 aos Coríntios, diz assim: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, aquele que te chamou, aquele que te alistou para este exército, para entrar nesta batalha. Foi Ele que me preparou, foi Ele que te preparou. Vai aqui uma palavra de alento para o seu coração. Deus não te escolheu para te deixar no meio do caminho. Deus não escolheu você, a tua casa, a tua família, para te abandonar no meio deste mar revolto. Ele certamente se levantará e Ele dirá para este mar: acalma-te, para este vento aquieta-te, porque Ele é Deus. Mas você pode me dizer: irmão Cardoso, eu não estou entendendo, o mar não se aquieta, o vento não se aquieta, eu estou desanimando, a minha carne não está suportando, eu estou perdendo as minhas forças. A Bíblia Sagrada diz que naquele momento que nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes, porque nós dependemos dEle, porque nós estendemos as nossas mãos quando nos sentimos afundando no meio do mar. Mesmo que ainda estejamos andando sobre as águas, alguns momentos nós nos sentimos afundando no meio
deste mar, nós estendemos as nossas mãos, clamamos por socorro para Jesus, e Ele não nos nega estender as suas mãos para nos salvar, para nos levantar, para nos trazer para cima de novo, porque foi Ele que nos preparou, o qual também nos deu o penhor do seu Espírito. Ele penhorou o seu Espírito está caminhando conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse que não nos deixaria órfãos, Ele disse que não nos abandonaria, que Ele estaria conosco todos os dias. Versículo de número 6 diz assim: por isso estamos de bom ânimo, ou temos que estar sempre de bom ânimo. Ah, queridos, como é difícil ter bom ânimo no meio da luta. Como é difícil ter bom ânimo em meio àquela notícia que nós recebemos na nossa caixa de e-mail, no telefone celular, quando aquele diagnóstico vem para o nosso conhecimento. Como é difícil ter bom ânimo. Mas a Bíblia Sagrada diz que os olhos do Senhor estão por sobre toda a terra, procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que eu e você sejamos um destes adoradores, que possamos ter ânimo, mesmo no meio da prova, mesmo no meio da luta. Precisamos ter bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque nós andamos pela fé e não por vista. Veja, se nós andamos pela fé, se é a fé que nos sustenta, é a fé que é a base, é a fé que é o alicerce da nossa vida. O apóstolo Paulo, hoje o Senhor me fez trazer para os irmãos os dizeres deste homem de Deus. Ele diz: olha, quer comamos, quer vivamos, quer morramos, ou seja, em síntese, o que aconteça com nós vivemos para Cristo, nós vivemos para o Senhor, que se entregou, que se doou, primeiro por nos amar. E aí nós temos a consciência, nós temos a convicção, a certeza, pela fé, que Ele está conosco, que Ele está acompanhando a nossa vida, e que Ele nos dará a vitória. Nós temos que ter essa consciência, que é para nós continuarmos tendo bom ânimo, para termos o nosso ânimo renovado a cada dia. Irmãos, pensa, hoje nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, temos a liberdade de adorar a Deus, nós não estamos restringidos, nós não estamos sendo perseguidos por adorar a esse Deus. Nós já agradecemos a Deus hoje por isso, nós já agradecemos ao Senhor hoje por essa liberdade, de podermos professar a nossa fé, de podermos dizer que nós cremos num Deus tão poderoso, mesmo em meio a tanta dor, mesmo em meio a tanto sofrimento, nós podemos proclamar, professar que esse Deus não perdeu o controle da situação nem por um segundo, que Deus tem o controle da nossa vida, que Deus tem o controle da nossa história. Mas, irmão, o senhor não sabe a minha vida como está, a luta lá em casa está muito grande.
A tempestade está bravia, o vento está soprando sobre o meu barco não quer ficar parado, parece que vai naufragar. Eu não sei como está o pormenor da sua vida, mas de uma coisa eu tenho convicção, que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir todas as promessas que Ele fez para mim e para a sua vida. Aquele que fez a promessa não nos abandonou e não nos abandonará, porque tudo aquilo que Ele nos prometeu, Ele já fez primeiro. Tudo aquilo que Ele trouxe, que Ele deu para mim e para a sua vida de promessa, Ele vai cumprir, porque Ele sempre cumpre as suas promessas. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. E é nesta convicção que eu sigo, é nesta convicção que eu caminho, é nesta certeza que eu não me dou por derrotado, algumas vezes abatido sim, algumas vezes entristecido sim, mas não destruído. Algumas vezes sentindo o peso da luta, algumas vezes sentindo o corpo encharcado pelas ondas que aflige o meu barco, o barco da minha existência, mas não destruído, ainda em pé, ainda firme nas promessas daquele que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus e me prometeu e te prometeu que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E enquanto isso não acontece, meu querido e minha querida irmã, creia que Ele não nos deixou órfãos, Ele deixou para nós outros o teu Espírito, o Espírito do consolo, o Espírito da verdade, o Espírito do conforto, para estar conosco todos os dias da nossa existência. Quer vivamos, quer morramos, vivamos para Ele, quer morramos, morramos para Ele. Com a convicção que naquele grande dia nós vamos ser ressuscitados juntamente para reinar com Ele. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa convicção. É nisso que nós devemos ter a nossa fé, a nossa alma animada, fortalecida. Porque e é importante que no dia que Ele nos chamar, nós não nos encontremos nus na presença dEle, sem as vestes brancas, resplandecente as vestes da santidade. Mas como é difícil viver em santidade nesse mundo tenebroso, nesse mundo que as riquezas nos oferecem maravilhas, onde a usurpação, onde a mentira, onde a prostituição domina a mente humana, mas eu e você temos a convicção que nada disso vale a pena, que isso é esterco, isso é lixo, perante aquilo que Deus tem preparado para nós. E a minha Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu e nem subiu ao nosso coração de homem algum. O que Deus tem preparado para a minha e para a sua vida é coisa tremenda. Vale a pena permanecer com bom ânimo, vale a pena continuar lutando, continuar crendo. Muitos não entendem. Eu conheci um irmão que ele passava por tanta luta, ele passava por tanta dificuldade, e ele terminou os seus dias, até o último minuto da sua vida, glorificando a Jesus. Ele partiu para o Senhor e a sua vida foi um exemplo de adoração, um exemplo de servo, um exemplo de pai, um exemplo de marido. E o mar bravio, as lutas, e nós olhávamos e imaginávamos como este irmão aguenta tanta luta. E ele estava sempre de bom ânimo, ele estava sempre feliz. Só Jesus para fazer isso mesmo na vida de um homem e de uma mulher. E no dia marcado pelo Senhor, no dia e na hora marcada pelo Senhor, o Senhor o chamou para si. O Senhor colheu aquela rosa do seu jardim, aquela flor que foi criada, foi cuidada pelo jardineiro maravilhoso que é Jesus. E nós entendemos que a vida daquele servo, a vida daquele homem de Deus foi um exemplo para a minha vida e para a vida de muitos que acompanharam a vida daquele irmão.
quanta luta, quanto sofrimento, e nem um dia durante 25 anos que eu conheci aquele irmão, nem um dia eu vi aquele irmão murmurar, nem um dia eu vi aquele irmão dizer uma palavra sequer que desagradasse ao Senhor, mesmo em meio a tantas lutas. E aí o apóstolo Paulo nos convida a nós andarmos por fé. Meu irmão, que você ande por fé, que você não ande por vista. Porque se você for andar por vista, você desiste. Se você for andar por vista, você fraqueja, você esmorece, você se perde no meio do caminho, mas mantenha os seus olhos fitos em Jesus, mantenha os seus olhos fitos naquele que te chamou, naquele que te preparou, naquele que te separou, naquele que te escolheu, Jesus Cristo, o Senhor. Eu quero deixar para você esta mensagem, eu quero deixar no seu coração esta palavra. Não desanime da sua jornada, não deixe a sua fé esmorecer, tem de bom ânimo. Jesus venceu, muitos discípulos do Senhor venceram, e você certamente vai vencer, nós vamos vencer, porque foi Ele que nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso, santo Deus, trino, Senhor de toda a terra. Deus amado, Deus bendito, a Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o louvor, a Ti a toda exaltação. Senhor meu, esta vida, este irmão, esta irmã querida, Senhor, que está ouvindo esta palavra, que está ouvindo esta mensagem nesta hora. Senhor, o Senhor conhece o pormenor da vida do teu filho e da tua filha. Senhor, seja qual for a luta, Senhor, seja qual for, Deus amado, a tempestade que este meu irmão, esta minha irmã esteja enfrentando, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, fortalece a fé do teu filho, fortalece a fé da tua filhinha, Senhor. Pai, onde houver, Senhor, um coração aberto, contrito, Senhor, entra com teu poder, entra, Senhor, com a tua graça e com a tua misericórdia, Deus. Que a tua casa seja abençoada, que os teus filhos, Senhor, sejam alcançados, que os teus parentes, Senhor, a sua parentela seja, Senhor, alcançada pelo teu amor e pela tua bondade. Se houver, Pai querido, nesta hora, alguém que me ouve, Senhor, que se encontra enfermo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho que curou a tantos, Senhor, com as tuas mãos de poder e grande misericórdia, cura, Senhor, esta vida para a glória do teu nome. Derrama do bálsamo de Gileade sobre esta vida, Senhor. Cura da planta dos pés ao alto da cabeça, Senhor. Senhor, que não haja, Senhor Deus, impedimento neste coração, para que a tua cura, Senhor, possa invadir este corpo, e que haja cura, que haja restauração em nome de Jesus. Pai, eu oro e agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade de estar na tua presença, Senhor. Abençoa este lar, abençoa este meu irmão, para a glória do teu nome santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique com essa palavra, meu irmão querido, minha irmã querida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, e que tudo te vá bem. Vai passar, tudo passa, não deixe a tua fé esmorecer, porque tudo passa, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre toda a sua família, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.